mente criativa, tudo bom? Olha, eu até compreendo que algumas coisas que andavam esquecidas possam voltar à baila de novo. Um desses exemplos é o mundo da moda, né? O mundo da moda toda hora está reciclando coisas que já tinham caído no esquecimento, né? Mas algumas coisas não dá para compreender, não dão para compreender. Por exemplo, essa história dos terraplanistas, gente afirmando de novo que a Terra é plana, que a Terra não é esférica, que a Terra é plana, né? Isso é uma ideia que não tem nenhum cabimento, né? Não agora em 2019, né? E essa besteira tem origens antigas, assim. No século VI, um monge chamado Cosmas Indicopleustes, ele escreveu um livro em que ele questionava a teoria de que a Terra seria redonda, né? Ele falava que isso era um absurdo, porque se assim fosse, se a Terra fosse redonda, metade do planeta Terra viveria de cabeça para baixo e a chuva cairia ao contrário, né? Cairia de baixo para cima, dentre outros argumentos malucos, ainda que intuitivamente corretos, né? Isso foi no século VI. Agora, já no século III a.C., os gregos já tinham teorias bem sólidas a respeito do formato esférico da Terra. O Galileu Galilei, né, que viveu na Itália, em Florença, ele quase foi queimado na fogueira por defender as ideias de Copérnico, as ideias heliocentristas, que falavam que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário, que o centro do universo era o Sol e não a Terra. E teve que desmentir essas crenças, esses achados dele, para não ser queimado numa fogueira pela Inquisição. O fato é que a gente sempre muito refém das nossas crenças. Há registros de que povos primitivos pudessem praticar rituais de sacrifício para aplacar a fúria de um suposto deus ensandecido. Então, se começava a ter tempestade ou fenômenos meteorológicos muito agudos, algum xamã, alguma entidade espiritual deles indicava que isso podia ser uma fúria de algum deus, e às vezes eles levavam a cabeça de um coitado qualquer numa bandeja como forma de sacrifício, de um ritual de sacrifício para aplacar a fúria desse deus. Isso, apesar de ser uma crença de povos primitivos, isso ao longo da nossa história, a gente volta e meia, a gente está praticando alguma coisa errada que a gente só consegue perceber quando a gente se afasta do local e historicamente no tempo, né? A Inquisição, que foi um movimento comandado pela Igreja Católica, ela perseguiu e executou todos aqueles que se opunham às suas crenças dominantes, todos aqueles que podiam surgir como ideia. Mesmo que depois o tempo mostrasse que são ideias certas, como eram as ideias do Copérnico e do Galilei, ela perseguia e eventualmente executava. E é curioso que justamente a Igreja, os cristãos que foram tão perseguidos nos séculos anteriores. Hoje em dia, a gente já está questionando muito quais são os limites da intervenção humana no mundo animal, dos direitos animais. Isso está crescendo muito. Cada vez mais a gente se questiona se a gente não está interferindo indevidamente no mundo animal. Mas não faz muito tempo. Historicamente, foi anteontem em que a gente escravizava gente. A gente pegava um navio, atracava lá em algum país pobre e miserável da África, enchia o navio de gente humana, e transportava ele como se fosse carga, mercadoria, como se fosse bicho, em um navio sem higiene, sem alimentação, sem nenhuma condição, para depois ser vendido como mercadoria nas Américas. E não faz tanto tempo que a gente fez isso, e à época a gente considerava de alguma forma normal isso daí. O nazismo, né? O nazismo é uma mancha na história da humanidade e um trauma até hoje mal digerido pela sociedade alemã. Mas o nazismo ocorreu com a complacência e com a concordância do povo alemão. O Hitler foi democraticamente eleito, ele era um grande líder, um líder do mal, mas foi democraticamente eleito, e durante muitas décadas o ideário nazista sobreviveu, teve eco e germinou na sociedade alemã. De vez em quando ainda tem uns malucos que ainda vêm regurgitar essas teorias nazistas, né? Na Arábia Saudita, 2017, no final de 2017, que pela primeira vez na história deles, que mulher foi autorizada, permitida dirigir sozinha. Ou seja, mulher não podia dirigir na Arábia Saudita até o final de 2017. Em alguns países africanos,
eles extirpam o clitóris de meninas ainda muito jovens para que elas não sintam o prazer diabólico do sexo. E muitas dessas meninas morrem no procedimento, que é feito sem anestesia e sem o mínimo de condições de higiene. É estranho, né? Porque a gente se acha tão moderninho, tão futurista, tão high-tech, mas a gente tem uma coisa na nossa construção humana que a gente chama o viés de confirmação. A gente tende a só consumir aquele tipo de informação que reforça as nossas crenças, que só traz pra gente aquilo que confirma aquilo que a gente já achava, e a gente tende a rejeitar tudo aquilo que não faz parte da nossa crença inicial. Não é fácil desalojar uma ideia, uma ideologia na cabeça e colocar outra contrária no lugar. E a gente se acha tão moderninho, e você pega um dos papas da modernidade, quase um deus da tecnologia, que foi o Steve Jobs da Apple, né? O Steve Jobs da Apple foi diagnosticado com câncer e ele postergou o tratamento do câncer porque ele estava querendo conduzir um tratamento alternativo, com terapias alternativas. Ele ficou durante muito tempo tomando só suquinho de cenoura, fazendo os tratamentos alternativos dele, e demorou para fazer um tratamento médico convencional que poderia ter salvo a vida dele. Quando ele tentou, viu que não estava funcionando e partiu para os tratamentos convencionais, já era tarde demais, infelizmente ele morreu. Bom, a saga humana na Terra é uma coisa impressionante, é uma coisa belíssima. A gente já construiu as coisas mais fantásticas, pisou na lua, construiu avião, construiu casa, criou conceitos abstratos, né, como democracia, como direito a ser feliz. Mas tem uma certa ambivalência nesse jogo de conquistas e pilhagens que a gente foi fazendo ao longo da nossa história, e a gente já praticou as mais absurdas barbaridades, né, como queimar pessoas nas fogueiras ou praticar o nazismo e a escravidão. Entretanto, é nessa ambivalência que a gente vai evoluindo. O que a gente não pode é perder a capacidade de se indignar quando cai a ficha e quando a gente percebe que alguma coisa não presta. A gente não pode ficar refém das ideias, sobretudo quando forem ideias ruins. Muitas vezes não é simples porque você precisa de um distanciamento histórico. E quase sempre o que permite, o que faz com que a gente se indigne com uma coisa errada, a gente não se indignava com escravidão no século XVII e XVIII, e hoje se escandaliza, e dentre muitos outros fatores, é justamente ter mais conhecimento, ter mais educação. Por isso que o conhecimento é a libertação desses dogmas, dessas ideias ruins, que muitas vezes a gente cultua, porque não é capaz de colocar uma outra ideia melhor no lugar. Não é? E se a gente se escandaliza hoje com escravidão, com nazismo e com todas essas coisas que a gente conversou nesse vídeo, com o que será que vão se escandalizar os nossos tataranetos daqui a 100 anos? Com certeza tem um monte de coisa que a gente faz hoje que nossos tataranetos vão falar: meu Deus, olha o que o meu tataravô fazia. Só que não tem condições de responder, senão eu mataria a ideia do meu vídeo, né? Porque a gente precisa de distanciamento histórico, distanciamento cultural, é o caso da Arábia Saudita. A gente não precisa de um distanciamento histórico da Arábia Saudita. Já em 2017, a gente acharia absurdo mulher não poder dirigir. Já em 2019, a gente acha absurdo estipar clitóris de meninas. Mas em alguns casos a gente precisa de um distanciamento histórico, então eu não tenho como dizer o que nossos tataranetos se horrorizarão, mas com certeza tem muita coisa que a gente faz hoje que eles vão achar absurdas. Eu tenho alguns palpites. Eu acho que no futuro a gente vai ver muito negativamente o modo como a gente tratou o mundo animal. A gente era bicho igual eles e hoje em dia não é que a gente conquistou através do conhecimento, mas eu acho que a gente errou a dose, passou do ponto, a gente escravizou, subjugou, criou uma linha de montagem para poder se empanturrar de picanha e de camarão, e eu não posso jogar a primeira pedra porque eu adoro picanha e adoro camarão, mas eu acho que talvez no futuro a gente perceba que a gente cruzou a linha do bom senso ou do que seria a lógica da natureza, né? Porque na natureza tem isso, né? O leão come a zebra, que come o bicho menor, e enfim. Então tem esse ciclo, mas talvez a gente tenha escravizado o ciclo e montado meio que uma linha de montagem à la Ford para o nosso bel prazer, exagerando um pouco. Eu acho também que a gente vem cuidando muito mal do planeta, né? A gente tem um padrão de vida consumista, a gente polui, enfim, eu acho que a gente não caiu muito bem essa ficha ecológica, então acho que no futuro talvez a gente vai
ter vergonha do modo como a gente vem tratando o nosso planeta no século XXI. Acho também que questões de desigualdade, né? O planeta ainda é um local muito desigual. Não estou pregando igualdade plena, porque isso não existe, nem acho que a igualdade plena poderia ser uma coisa positiva. A gente ainda precisa de algumas cenourinhas aqui ou ali, enfim. Mas eu acho que talvez a gente esteja extrapolando inclusive eu não estou falando na desigualdade de resultados, mas na desigualdade de oportunidades, o conhecimento, a cultura, a educação, enfim, ainda tem muito foco de trevas no planeta Terra. Então acho que isso é uma coisa que talvez a gente possa ver esses exemplos, né? A Malala levou um tiro na cara agora, né? Faz pouco tempo, levou um tiro na cara, que era uma menina que queria estudar no Paquistão, né? Enfim, tá cheio de casos assim, né? De desigualdade, de algumas crenças muito medievais, muito de obscurantistas ainda. E por fim, acho que a gente vai se envergonhar, nossos tataranetos, das abobrinhas que a gente escreve nas redes sociais. Tem muito lixo, muita besteira. Eu só torço que o meu canal não seja um desses da lista negra do século 22. E você? O que acha que nossos netos e tataranetos se envergonharão do que a gente faz daqui a 30, 40, 50 ou 100 anos? Deixe o seu comentário, contribua com o nosso canal e, por favor, não deixe de se inscrever e assinar o nosso canal, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.